Sair 1 centímetro para cada lado do ponto 5 para obter o ponto 7,8. Então, aqui eu vou sair 1 centímetro para cada lado e vou obter o ponto 7,8. Traçar usando a curva francesa, passando pelos pontos 6, 7, 4 e depois 6, 8 e 4. Certo? Então, eu venho aqui, faço a minha cava desse modo aqui e aqui. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Nesse diagrama, ele não tem a caída do ombro. Então, a gente vai transportar 2 centímetros da frente para as costas. Como que eu faço isso? Uso a régua, uma linha paralela de 2 centímetros, descendo o ponto 4 e A na frente. Ó, então, o Azinho vai ficar aqui e o ponto 4 aqui. Essa parte será excluída da minha base. Certo? E nas costas, eu vou subir 2 aqui e 2 aqui. Também vou transportar o que eu desci na frente para as costas. Então, essa linha aqui é que não vai existir. Aqui eu preciso ajustar o decote. Então, é muito importante que eu não dê continuidade com essa régua para cá, ó. O que vai acontecer? Se eu fizer isso, eu vou estar diminuindo o meu ombro das costas, ele não vai encaixar com o da frente. Então, eu preciso colocar perpendicular ao ponto B e somente acertar aqui. Aí sim eu terei a mesma medida de ombro, frente e costas iguais. Então, aqui as minhas costas. E aqui a minha frente. Certo? Então, eu vou usar essa régua. Gente, essa base é a base ampla 1. Aí, eu tenho uma base com a cava caída. Se eu quiser uma peça que tenha mais cava, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar lá. Aqui é a minha frente. Certo? E vamos pegar uma canetinha roxa. E aqui as minhas costas. Tá certo. Muito importante colocar o tamanho que eu fiz, tamanho M. Tamanho M. Vamos marcar a linha da cintura, que era 42 centímetros. Então, eu venho lá do A, ó, e marco 42 centímetros. Porque se eu quiser colocar um bolso, né? Da mesma forma que eu marcar lá de B, é de B, tá, pessoal? 42 centímetros. As medidas nós usamos do tamanho 42, que corresponde ao tamanho M nesse caso, certo? Eu posso colocar, ó, barra 42. Barra 42.
Agora, o próximo passo será fazer a manga. Agora vamos para o traçado da manga. Então, aqui a manga, ela pede para traçar um retângulo, que é metade do contorno do braço mais 2, ou metade da largura das costas, que é 19 centímetros. E o comprimento da manga. Para o tamanho 42, o comprimento da manga é 57. Mas como aqui, ó, a medida das costas, ela tem essa caída de ombro de 5 centímetros, e meio, nós vamos descontar esses 5 centímetros e meio no comprimento total, porque se ele cai depois do ombro 5 centímetros e meio e eu acrescentar a medida da manga, a manga vai ficar muito comprida, então eu preciso descontar isso. Então eu vou traçar um retângulo 57 menos 5 centímetros e meio, vai dar 51,5. Então, primeiro eu traço uma reta de 51 centímetros e meio. E a largura da manga, 19 centímetros, que é a medida da metade das costas. 19 centímetros. Vou colocar A, B, C, D. Depois, na sequência, ele pede para descer 1/10 do quadril a partir do ponto A e marcar o ponto 1. Observando, neste caso, usamos o quadril porque foi a medida feita pela largura do quadril, tá? Então, o quadril a gente viu lá anteriormente que é 98 centímetros. Então, eu vou descer 9,8. 9,8, faço uma linha perpendicular. E aí, conforme tá, aqui é o ponto 1. Ponto 1. Certo? Vou traçar uma diagonal formando a cabeça, para a formação da cabeça da manga, de A até o final do ponto 1. E vou dividir essa medida em 3 partes iguais. Meu aqui deu 21,5, então é 7,2 mais ou menos, né? 7,2, 7,2. Ponto 1 até B, dividir em 3 partes, marcando o ponto 2 e 3. Então, eu marco o ponto 2 e o ponto 3. Posso inverter aqui os números para seguir a apostila. Isso não altera nada, para seguir a apostila. Então, do ponto 1, subir o ponto 3, 1 centímetro e marcar o ponto 4. Então, eu vou subir 1 centímetro perpendicular, certo? E marcar o ponto 4. E descer o ponto 1 centímetro. E marcar o ponto 5. E marco o ponto 5. Agora que é importante saber usar a régua. Se eu vou fazer a cabeça da manga, eu preciso que ela encaixe dessa forma. Eu vou encaixar em A, passando por 4 e 2, assim, certo? Aqui. Então,
passou no 4. E é importante que essa ponta aqui, ó, ela seja ângulo de 90 graus. Porque a hora que eu espelhar o outro lado, porque aqui a manga sai frente e costas, quando eu for fazer o outro lado, ele tem que ficar reto nessa base. Ela não pode criar nenhuma curva para dentro e nem um bico para fora. E agora, ó, coloquei a régua, posicionei a régua desta forma. Agora eu vou espelhar a régua, inverter ela aqui e fazer o contrário, ó. 2 e passo pelo 5. Como ela tem que encaixar na cava, nesse primeiro momento eu não sei o quanto a mais. Então, o que que eu faço? Eu vou lá com a régua e meço a minha cava frente e costas. Então, eu venho aqui, faço todo o contorno dela e vejo, ó. Deu 23,5 mais o das costas, ó. 27. Então, 27 com 23,5, 50,5. Como eu tô trabalhando com metade da manga, os 50,5 tenho que dividir por 2, que vai dar 25,25. Eu acrescento mais um como folga do embebimento, mais 1 centímetro. Então, 25,25 mais 1 centímetro como folga de embebimento. Então, o total da minha abertura aqui para o tamanho M, ou seja, 42, vai ser 26 centímetros e 25 milímetros. Eu venho, meço o contorno da minha cabeça da manga. 26,25 aqui. Aqui tem o meu final da manga. E aqui, claro que esse punho, a base, ele pede para entrar 2 centímetros, mas eu posso fazer um pouco menor ou maior, dependendo, né, o modelo desejado. Mas seguindo o diagrama, eu vou entrar de D para D1, 2 centímetros. E vou traçar, pode ser em reta, como pode ser em curva também, tá? Como ela é uma base ampla, eu vou traçar ela reta, unindo os dois. É importante que essa curva, somada 2 vezes, encaixe com a minha cava. E esse 1 centímetro, ele corresponde ao embebimento da manga. Vou traçar aqui minha manga. Aqui é o meio da manga. Então, se ele é o meio da manga, quando eu for carretilhar, eu tenho que espelhar essa parte aqui, certo? Da mesma forma, a frente e as costas. Mas a gente ainda está trabalhando com base, vai ter interpretação do Kaban. Então, a tarefa que vocês têm que fazer amanhã é essa. A base ampla, e a manga da base ampla.